Boa noite, eu me chamo Francisca Samires e vou falar sobre os três filos de relações incertas: gastrótica, ketognatas e cicleopora. Gastróticas, características. Vem do grego gaster, que significa estômago, mais trichos, que significa pelos. É conhecido como estômago peludo. Eles são animais marinhos de água doce, habitando sedimentos detritos superficiais. Eles são animais também bem comuns de se encontrar em lagoas, correntes e lagos. As espécies já descritas de gástricos são microscópicas, são espécies bem pequenas. Possui pouco mais de 700 espécies já catalogadas. Apresentam dimensões que variam de 50 a 1000 micrômetros e algumas espécies podem atingir até 4 milímetros. Eles são acelomados, ou seja, não possuem a cavidade interna do corpo. Possui simetria bilateral sem pigmentação. A reprodução são hermafroditas ou partenogenéticos. O que são hermafroditas? É quando o indivíduo possui órgãos femininos e masculinos. E partenogenéticos é que algumas espécies o próprio óvulo gera um embrião sem que ele tenha sido fecundado. O sistema digestório. A digestão é gastrointestinal e o trato digestivo é completo. Possui boca e ânus. Eles não possuem sistema respiratório ou circulatório, pois essas funções são realizadas apenas por difusão simples. O filo divide-se em dois grupos, que representam classes, mais formalmente são reconhecidas como ordens, Macrozoaida e Chaetonilda. Macrozaida são marinhos e Chaetonilda são marinhos de água doce. Como vocês podem observar nessa imagem bem aí, eles têm um formato de um bastão, bem similar a um pino de boliche. O corpo ele é bem alongado e flexível. Ele se locomove por deslizamento. O corpo dele é achatado ventricalmente e arqueado dorsalmente, com cílios na parte ventral e trufos de cílios na região anterior. Ketognatas são chamados de vermicetas, pois o corpo é mais longo do que largo e carece de apêndice. Ele possui nadadeiras laterais e nadadeiras caudal. Essas nadadeiras servem para aumentar a resistência ao afundamento dele. Essa imagem bem aí, a principal característica é a existência de dois pentes de espinho quitinosos e retrácteis na cabeça, que eles usam para capturar as suas presas. Eles são animais carnívoros, se alimentando de uma grande variedade de organismos, incluindo os ovos e larvas de peixes. Ele apresenta também o corpo com cerdas ciliares, que serve para detectar as vibrações geradas nas águas e alça ciliada ou corona ciliada. Característica: tamanho 0,5 a 12 centímetros de comprimento. São encontrados em águas marinhas. São todos de vida livre e a simetria é bilateral. E como vocês podem observar na imagem, o corpo é dividido em três regiões: cabeça, tronco e a cauda. E eu não sei se dá de perceber, mas vendo assim na parte da cabeça, ele possui um par de olhos na epiderme dorsal da cabeça. Os olhos ele têm um conjunto de ocelos que dá ao animal uma orientação na direção e intensidade da luz. Eles não possuem aparelhos respiratório, circulatório e nem excretor especializado. E a reprodução deles eles são hermafroditas. O que são hermafroditas? São indivíduos que possuem órgãos femininos e masculinos.
É bem interessante falar também que o comportamento alimentar deles é interessante, pois em geral é quase transparente os ketognatas e permanece imóvel na água, afundando lentamente até que algo comestível venha em sua direção, à frente ou ao lado. Isso é bem interessante da parte deles. E algumas espécies também de ketognatas, elas são bem venenosas, possuem glândulas de veneno, que são essas bem ali nessa imagem aqui, como você pode observar, na parte da frente elas possuem. O gênero mais conhecido é o Sagitta. Agora é o Cicleopura. O corpo encontra-se dividido na região do funil bucal, no tronco oval e no disco posterior, adesivo através do qual se fixa ao organismo hospedeiro. A principal característica é que ele é um anel ciliado composto ao redor da boca, como vocês podem observar, que cria correntes de água e coleta partículas de alimentos em suspensão. Aqui está bem explicadinho cada passo. Como vocês podem observar bem na imagem, ele possui bem aqui em formato de U, como vai falar bem aqui sim. O sistema digestório deles é em formato de U, como pode se observar bem na imagem. As características descritas em 1995 a partir do apêndice bucais de lagosta norueguesa são animais microscópicos, são animais pequenos. Eles são organismos acelomados, ou seja, que não possuem uma cavidade interna do corpo. Eles possuem simetria bilateral. O sistema nervoso é pouco compreendido. Aparentemente, o cérebro na boca do funil. A espécie mais conhecida é do gênero Cibion. O sistema digestório é forrado com células multiciliadas em formato de U, com o ânus localizado em um pescoço, na base do funil de alimentação. O ciclo sexual são dioicos, pois apresentam sexos separados conforme o gênero, macho e fêmea. O sistema digestivo dele o cérebro se degenera periodicamente, isso é bem interessante também. E eu agradeço a atenção de todos vocês, e esse foi um pouco sobre a relação dos três filos.